E vem conferir a crítica da segunda temporada de 100 Garotas que Te Amam Muito. E eu finalmente assisti a segunda temporada de um anime que lançou na temporada de janeiro de 2025, chamado 100 Garotas que Te Amam Muito. E se você procurar aqui no canal, já tem crítica da primeira temporada na época que ela foi lançada. E bom, como falei na primeira temporada, acho a premissa desse anime muito interessante. A parte da execução é um problema lá. E mesmo assim, eu não achei o pior anime do mundo. Eu vi um potencial e vi que ele tinha potencial para crescer caso tivesse uma segunda temporada. Agora que teve uma segunda temporada, eu me arrependi de ter pedido uma segunda temporada. Porque 100 Garotas que Me Amam Muito é um dos piores animes que eu assisti na temporada de janeiro de 2025. E olha que eu assisti bastante anime nessa temporada, como eu sempre faço. E bom, a premissa continua sendo interessante. Afinal, ele é um menino que não tinha nada, ele faz um desejo, esse desejo faz com que as mulheres acabem amando 100 garotas. Mas o que acaba acontecendo? Ele não pode falar que ama uma senão as outras podem morrer. Então o fator dele é que ele vai ter que cada vez mais acumular garotas no meio do seu harém, vamos dizer assim, para ele poder, elas virarem uma família, e ele não deixar ninguém morrer a partir daí. O grande lance desse anime é que quando eu fiz a crítica da primeira temporada, eu pensei, tem personagens interessantes, eu gosto que elas são muito diferentes entre si, mas esse anime me gerava alguns medos. Como, por exemplo, 100 garotas, você consegue desenvolver tantos personagens em tela assim? Outro medo que gerou, você tem história para tudo isso? Você consegue criar tantos personagens diferentes a ponto de gerar um interesse para tantas temporadas? E você vê na segunda temporada que, primeiro, esses fatores foram gastos. Os dois ficaram gastos. O primeiro seria realmente criar novas garotas. Sim, tem garotas diferentes. Você vê que a autora, ele tem uma criatividade para criar personagens diferentes. Você consegue, através do visual, saber quem é cada uma. Então isso é interessante, porque pelo menos nisso ele consegue ser criativo. O problema é, essas personagens novas que vão aparecendo, elas acabam gerando um outro problema, que é o que eu mencionei. Você tem história para tudo isso? Para mim, não tem. Visualmente, elas podem ser interessantes. Elas podem funcionar por um episódio. Se fossem 100 episódios e cada episódio ele conhecendo uma garota, poderia ser completamente interessante esse anime. Porque assim você conseguiria brincar com ideias diferentes por episódio, você conseguiria brincar com gêneros diferentes por episódio, mas não é isso que acontece. Então você apresenta os personagens com algumas histórias interessantes, como por exemplo, a do beisebol, eu acho um episódio legal. Agora quando você chega no episódio dele conhecendo mais da empregada da família, não é legal. Ou o episódio que envolve eles comendo muita comida, também não é legal. São esses episódios que você vê que tem uma criatividade que às vezes sai da casinha e a comédia até certo ponto funciona em alguns episódios, mas como um todo você vê que vira uma grande confusão. Porque essas personagens novas que vão aparecendo, primeiro, a partir do momento que elas aparecem, elas não conseguem mais ter espaço no anime. Então você pode ver que cada vez mais elas aparecem, tem seu episódio próprio, e a partir daí elas são jogadas de lado ao longo da temporada. Elas são jogadas de lado tanto que às vezes você nem lembra que ela tá lá. E as personagens antigas? Afinal, esse anime já começou com muitas namoradas pra ele. Elas, cada uma, tenta ter uma função. Aqui mais tem a cientista, porque a cientista acaba criando plots pro anime, mas de modo geral você percebe perfeitamente que não tem espaço para todas serem desenvolvidas. Então o que acaba acontecendo nesse anime? As personagens antigas são muitas escanteadas, muitas não têm espaço para ser desenvolvidas e muitas não têm espaço nem para mostrar o carisma que elas tiveram na primeira temporada. E o protagonista, ele parece um passivo e não ativo na história. Eu quero dizer com isso, ele sendo passivo na história, ele faz com que a história só ande. Parece que existe uma história e ele simplesmente vai seguindo. Ele tá lá para a história existir. Se ele não tivesse, não faria diferença. Ele poderia ser mais ativo no sentido dele fazer com que a história ande. Ele faça com que a história permaneça seguindo um caminho. Ele deveria ser a ponta, mas ele não é. Então isso que acaba estragando essa obra completamente. Porque as meninas cada vez mais perdem interesse, cada vez mais são jogadas de lado, cada vez mais elas viram um estereótipo do que elas foram criadas para elas, e o protagonista acaba sendo cada vez menos carismático. E olha, o protagonista em si, ele não é ruim, mas ele é sem sal, sem carisma,
sem interesse. Então você pode até gostar das meninas porque visualmente você acha uma mais bonita que a outra, mas de personalidade, de desenvolvimento de personagem, do que elas deveriam ser, elas são completamente nulas. E por isso que eu falo que esse anime deveria parar aqui, porque se nesse ponto eles já não conseguem mais desenvolver os personagens, já virou uma grande confusão narrativa e a partir daí de desenvolvimento de personagem, por que você queria acompanhar a história a partir daqui? Porque é o que eu sempre falo, para você se importar com uma história, você precisa se importar com os personagens que estão em tela minimamente. Se importar com quem eles são, para onde eles vão e porque eu tenho que acompanhar a história deles. Por isso que muito anime de romance fazem triângulos amorosos ou criam muitas personagens para o personagem principal ter, normalmente umas 2 ou 3. Que é para você, como público, assistir e pensar, eu torceria para ele ficar com essa ou com aquela. Essa é a ideia de existir vários personagens para o personagem principal. Mesmo você sabendo que ela vai ficar com a protagonista, você pode gostar mais de um ou de outro. Quando você cria tantas personagens, você não se importa com nada, porque você não sabe o que elas pensam, não sabe como elas agem. Mesmo que você saiba minimamente, não é o suficiente para poder conduzir um anime de 12 episódios. Então tudo que eu estava com medo na primeira temporada se transformou aqui, com mais personagens que aparecem desinteressantes, com as antigas perdendo espaço, com o protagonista que não funciona, e você pensa, ainda estamos muito longe de 100 garotas. O que vão fazer quando tiver tudo isso, se nesse ponto você já vê um desgaste do anime? De um anime que não tem uma animação tão boa, de um anime que tem uma trilha sonora que não é tão marcante, o que ele tem a mais, sem contar que tem mais um fator. A primeira temporada, eles têm seu momento mais ete, eles têm seus episódios que são um pouquinho mais forçados para esse lado, mas são momentos específicos que você consegue passar. Aqui não. Aqui tem episódios que são completamente vergonha alheias, tanto em relação à história que eles colocam, como o coete forçado que não precisava existir, que é para atrair um público que, para mim, não precisava para essa obra. No fim, 100 Garotas que Me Amam Muito é um grande fracasso. Se a primeira temporada é mediana, essa é simplesmente horrorosa em tudo que ela apresenta. É um anime que, para mim, não precisa mais de temporada, porque o que ele apresentou aqui já mostrou um desgaste de uma história que realmente não tem mais para onde ir, ou pelo menos precisava de um autor ou de um roteirista melhor que soubesse trabalhar melhor as temporadas. Como, por exemplo, cada metade da temporada é para 2, 3 garotas, assim poderia funcionar melhor. Como está sendo feito, é só um desperdício de tempo. Concluindo, 100 Garotas que Me Amam Muito é um anime que ele tinha um potencial. A premissa não é ruim, agora precisava de um autor para saber trabalhar isso. Tanto que a primeira temporada, apesar de não ser boa, ela pelo menos é mediana. Aqui é um anime horroroso, é um anime terrível, que tecnicamente tem uma animação bem abaixo da média, com uma trilha sonora que não é tão funcional, e apesar de alguns momentos de comédia funcionar, principalmente quando eles referenciam outros animes, de modo geral, as garotas perdem características, elas não têm carisma, elas são praticamente o estereótipo do que criaram pra elas, e as novas só vão roubando espaço porque elas não têm funcionalidade na obra. Com o protagonista que não tem carisma, esse é um dos piores animes que eu assisti na temporada de janeiro de 2025. E por isso que eu fecho a segunda temporada de 100 Garotas que Me Amam Muito com uma nota 1,5 de 10. Curta ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime 100 Garotas que Me Amam Muito? Gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.